Hoje eu quero falar sobre duas mulheres da Bíblia que são pouco lembradas, mas que fizeram algo assim extraordinário em um momento muito difícil para o povo de Israel. Sifrá e Puá, duas parteiras hebreias que, por temerem a Deus, desafiaram uma das ordens mais cruéis da história. O texto está no Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. E o verso 20 diz assim, olha: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. O rei do Egito ficou com medo porque o povo de Israel estava crescendo muito. Por isso ele ordenou que essas mulheres, Sifrá e Puá, que eram parteiras, matassem todos os meninos hebreus que estavam nascendo, deixando viver apenas as meninas. Mas elas tinham temor a Deus e não obedeceram à ordem do rei. E quando elas foram chamadas para prestar contas ao rei, elas mentiram, dizendo que as mulheres hebreias eram fortes e davam à luz antes que elas chegassem. E o texto diz que Deus foi bondoso com as parteiras. Ele as abençoou com famílias. Sabe, irmãos, essa passagem aqui nos faz refletir profundamente sobre o que é a verdadeira obediência. Porque à primeira vista, essas mulheres desobedeceram uma autoridade e ainda mentiram. E mesmo assim Deus as recompensou. Mas como isso é possível? Se a Bíblia também diz, em Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus. E em João capítulo 8, verso 44, também diz que o diabo é o pai da mentira. Como Deus pode abençoar quem mentiu e desobedeceu a uma autoridade? Para a gente entender isso aqui, nós precisamos olhar o contexto. O livro do Êxodo começa mostrando o cumprimento da promessa que tinha sido feita a Abraão. O povo de Israel estava crescendo, mesmo em terra estrangeira. Só que um novo faraó, que não conhecia José, enxergou nesse crescimento uma ameaça e por isso ele decidiu agir com crueldade. Ele tentou conter o povo, oprimindo, escravizando e depois ordenando o extermínio dos meninos que nascessem entre os hebreus. O decreto de Faraó não era só uma decisão política, mas ele representava um ato espiritual de rebelião contra Deus. Faraó se coloca em oposição direta ao plano divino de multiplicar
e abençoar o povo. Ou seja, o que estava em jogo não era simplesmente uma ordem humana, mas uma tentativa de frustrar os propósitos de Deus. Foi nesse cenário que Sifrá e Puá tomaram a decisão que mudaria a história para sempre. Elas temeram mais a Deus do que a Faraó. E o texto hebraico usa a expressão Yari Elohim, que significa um temor reverente, uma reverência profunda que nasce da consciência de que Deus é soberano. Elas sabiam que o que tinha sido ordenado era injusto, era pecado aos olhos de Deus e que era assassinato. Então, elas escolheram obedecer ao Senhor, mesmo que isso significasse desobedecer a um rei. Romanos 13 nos ensina que toda autoridade vem de Deus. Sim, é verdade. Mas isso não significa que toda ordem humana reflita a vontade de Deus. Presta atenção. Quando uma autoridade, por maior que ela seja, ordenar algo que fere a lei de Deus, o cristão deve obedecer ao Senhor e não aos homens. Foi o que Pedro e João disseram em Atos 5, quando foram levados ao sinédrio e interrogados pelo sumo sacerdote. Lembra dessa passagem? Eles tinham recebido ordens expressas para que não ensinassem sobre o nome de Jesus. Mas mesmo assim, eles encheram Jerusalém com a sua doutrina. E quando eles foram confrontados, eles disseram o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sifrá e Puá entenderam isso. A fidelidade delas não foi uma rebeldia contra a autoridade, mas uma submissão a uma autoridade maior, o próprio Deus. E é por isso que o Senhor as abençoou. Mas ainda tem a questão da mentira. Elas mentiram, afinal de contas. Elas disseram que as mulheres hebreias eram fortes e davam à luz antes que elas chegassem. E Deus as recompensou mesmo assim. Isso significa que Deus aprova a mentira? É claro que não. O texto bíblico não elogia a mentira em si, mas o temor de Deus que motivou as parteiras a protegerem a vida dos inocentes. Deus não aprovou o ato da mentira, mas o coração temente que fez com que elas salvassem muitas vidas. Tem uma diferença entre o ato e a intenção. O Senhor julga o coração. E naquele contexto, o coração delas estava voltado para o bem, para a vida, para o cumprimento da vontade de Deus. Tem um teólogo chamado John Stott que escreveu o seguinte: Deus, em sua misericórdia, pode abençoar pessoas mesmo quando suas ações estão moralmente imperfeitas, se o coração delas está voltado para o temor do Senhor. Um paralelo interessante é o de Raabe, em Josué capítulo 2. Ela também mentiu para proteger os espias israelitas e foi elogiada na galeria da fé, lá em Hebreus 11. A verdade, irmãos, é que em tempos de guerra espiritual, tem momentos em que a ética da vida prevalece sobre a ética da forma. Sifrá e Puá escolheram preservar vidas, e isso agradou ao coração de Deus. E o texto diz que Deus foi bondoso com elas. Ele as abençoou com suas próprias famílias. E esse detalhe aqui é muito simbólico. As parteiras, na maioria das vezes, eram mulheres sem filhos. Por isso que elas se dedicavam a ajudar outras mulheres a darem à luz. Mas o Senhor transformou a esterilidade delas em fertilidade. Ou seja, o serviço delas se tornou bênção. A obediência delas a Deus foi recompensada. Essa bênção não foi apenas pessoal, mas foi simbólica. Representa a vitória da vida sobre a morte. A fidelidade a Deus sendo recompensada, mesmo debaixo da tirania. A desobediência das parteiras foi, na verdade,
uma declaração profética. Nenhum poder humano pode frustrar os planos do Senhor. Nenhuma autoridade é maior que a vontade de Deus. Ah, pastor, mas como eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Talvez você não esteja diante de um faraó, mas vive sob pressão em diferentes áreas da sua vida. No trabalho, na família, na sociedade. Às vezes é mais fácil se calar do que se posicionar. É mais cômodo agradar as pessoas do que ser fiel a Deus. Mas a fidelidade tem um preço. E é justamente esse preço que define quem realmente teme o Senhor. Obedecer a Deus pode custar caro. Pode custar um emprego, talvez pode custar uma amizade ou até mesmo um relacionamento. Mas o temor do Senhor nos dá coragem para dizer não ao pecado, mesmo quando todo mundo está dizendo sim. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano morto pelo regime nazista, escreveu o seguinte: fazer a vontade de Deus pode parecer desobediência ao mundo, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. As parteiras Sifrá e Puá nos ensinam que é melhor enfrentar a ira dos homens do que a desaprovação de Deus. E quem teme ao Senhor, no fim, sempre vai ser recompensado. Deus usou duas mulheres simples, desconhecidas, para preservar uma geração inteira. Se elas tivessem obedecido à ordem de Faraó, Moisés, o libertador de Israel, teria sido morto quando ele nasceu. A fidelidade daquelas mulheres preservou o libertador que Deus usaria para conduzir o seu povo rumo à terra prometida. Isso mostra que cada ato de coragem, cada decisão de fé que nós temos pode ter um impacto eterno. Às vezes, aquilo que parece ser uma escolha pequena, seja uma atitude, uma resposta ou até um não que a gente tem que dizer para alguém, se torna parte do plano redentor de Deus. Obedecer a Deus nunca é em vão. E talvez hoje você esteja sendo pressionado a agir de forma contrária à sua fé. Talvez esteja diante de uma decisão difícil. Eu quero que você se lembre das parteiras. Tema a Deus mais do que aos homens. Confie que Ele é justo, que Ele abençoa aqueles que o honram, mesmo que o mundo não entenda. Deus abençoou, irmãos, Sifrá e Puá, dando a elas a bênção de terem suas próprias famílias. Olha que coisa tremenda! E o povo de Deus continuou crescendo. A vida venceu. O propósito de Deus prevaleceu. Porque quando Deus tem um propósito, nada pode impedir que ele se cumpra. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero pedir agora que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. E eu quero que você coloque o nome dela aqui nos comentários, porque assim ela se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas que vão ler aqui nos comentários. Se tem alguma área da sua vida onde você tem sido desafiado, tentado, ou onde você precisa de libertação, escreva ela aqui nos comentários. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos ensina sobre a coragem, sobre a fidelidade e o temor ao Senhor. Assim como Sifrá e Puá, nós queremos escolher te obedecer, mesmo quando isso nos coloca em oposição ao sistema desse mundo. Ó Deus, nos dê discernimento para reconhecer quando uma ordem humana contradiz a tua vontade e nos dê força para permanecermos firmes. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes
em que cedemos ao medo, ao conforto, à covardia. Renova em nós um coração temente, disposto a colocar a tua vontade acima da nossa conveniência. Ó Deus, abençoa agora cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Ó Deus, aquele que está enfrentando injustiças no trabalho, que está sofrendo pressões para abandonar a fé. Essa pessoa que se sente sozinha por fazer o que é certo. Enche ela de coragem e esperança. Abençoa as famílias, Deus. Restaura casamentos. Cura as enfermidades. Traz reconciliação entre pais e filhos. Supre as necessidades dos teus filhos, daqueles que estão passando por um tempo de escassez. Consola essa pessoa que está vivendo a dor do luto, que perdeu uma pessoa amada e querida. Atende, ó Deus, cada pedido de oração que chegou aqui nos comentários, segundo a tua vontade. Nos dê libertação, provisão e nos dê respostas. Sopra o teu Espírito Santo sobre cada vida. Que a tua presença traga paz, direção e consolo. E que assim como aquelas mulheres foram recompensadas, o Senhor também retribua a cada um dos teus filhos que tem escolhido te obedecer. Nós te pedimos isso pela fé, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Se você chegou até aqui, é porque você realmente entende que Deus está fazendo algo poderoso através dessas mensagens. Por isso eu quero pedir que você nos ajude a continuar mantendo esse canal. Você pode fazer isso de várias formas. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. Você que é membro está assistindo a essa mensagem um dia antes dela ser postada. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você também pode adquirir os nossos e-books. É só você clicar em livrariapropósito.com e os nossos e-books, os nossos livros online, estão disponíveis lá para você adquirir. Você pode ler no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde você estiver. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida.